No nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de dois mergulhadores que foram fazer um passeio, só que as coisas não saíram como o combinado, como eles imaginavam que seria. Esse caso aqui é baseado em um filme bem famoso até, que talvez você já tenha assistido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos e de mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, isso é muito importante, ajuda muito mesmo aqui. Compartilhe o vídeo com os amigos também, deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em 1998, Tom Lonergan estava com 33 anos e era casado com Eileen, que estava com 28. Eles se conheceram na Universidade de Louisiana um tempo antes e logo depois se casaram. O casal morava em Baton Rouge, na Louisiana. Quando se conheceram, Eileen já era mergulhadora e logo depois, seu marido também se apaixonou por mergulhar. Eles se tornaram membros da Peace Corps, que é uma agência federal estadunidense independente, criada para ajudar os países em desenvolvimento, prestando serviços essenciais e promovendo o melhor entendimento entre os americanos e povos de outras culturas. No domingo, 25 de janeiro de 1998, o casal entrou em um barco de mergulho em Queensland, na Austrália, com destino à Grande Barreira de Corais. Esse passeio deveria ser uma mini férias para o casal, já que eles já estavam há 3 anos em Tuvalu e Fiji, como voluntários do Peace Corps. Então agora estava muito perto deles voltarem para casa, nos Estados Unidos. Por mais que o Tom fosse novo nessa questão de mergulhar, ele tinha total capacidade de mergulhar do lado de sua esposa, então parecia que isso não era um risco. É claro que ela já tinha muito mais experiência do que ele, mas ele também estava no caminho certo para isso. Então, com mais 24 pessoas a bordo desse barco, eles foram lá, colocaram suas roupas de mergulho e fizeram o primeiro mergulho. Naquele dia seriam 3, então fizeram o primeiro mergulho, estava tudo tranquilo, depois fizeram o segundo mergulho e tudo bem, estava tudo certo até então. O terceiro mergulho, que começou às 3 horas da tarde, ocorreu em um local a cerca de 60 quilômetros do Mar de Coral. Esta parada final foi em um local conhecido como Fish City, que recebe esse nome por causa da quantidade de animais marinhos que habitam a área. Com 45 minutos à disposição, Tom e Eileen optaram por se separar do grupo de turistas e explorar as profundezas por conta própria. Quando o tempo estipulado acabou, a tripulação fez uma contagem antes de dar o sinal verde para retornar ao continente. Após ser informado de que todos os 26 passageiros estavam presentes, o capitão do barco, Jack Nard, levou o grupo de volta ao porto. Como o navio não saía todos os dias, de acordo com a política da empresa, a tarefa de limpar o convés foi deixada para o dia do próximo mergulho, que seria em 48 horas. No início daquela noite, o motorista de ônibus que havia dado carona a Tom e Eileen de seus alojamentos até o porto no início do dia, havia retornado para buscá-los no horário combinado. Ele ficou no local por cerca de 1 hora e não viu o Tom e nem a Eileen. Então ele entrou em contato com o barco ali e perguntou se tinha dado algum imprevisto, alguma coisa, e o pessoal falou que não, que tudo estava certo, todo mundo já tinha voltado há um bom tempo. Então nesse momento o motorista achou aquilo estranho, mas ele acreditou que talvez o casal tivesse conseguido outro método de voltar para o local ali na qual eles estavam hospedados. Mas ele ficou um pouco chateado, porque eles tinham combinado tudo aquilo, daí fez o motorista perder várias horas ali esperando por eles, mas o motorista acabou seguindo sua vida e não se preocupou muito com isso. Embora não comparecerem para a viagem de volta não parecesse significativo na época, seria a primeira de várias pistas perdidas de que algo havia dado terrivelmente errado naquele dia. Embora seja costume os mergulhadores deixarem seus pertences na loja de aluguel de equipamentos de mergulho, Tom e Eileen não fizeram isso. Eles deixaram seus pertences no barco, mas ele só seria limpo muitas horas depois. Então ninguém percebeu nada incomum.
Enquanto o capitão inspecionava o barco 2 dias depois, ele notou um par de bolsas de mergulho nos achados e perdidos. Quando ele as abriu, ele descobriu que estavam cheias de itens pessoais de Tom e Eileen, incluindo seus passaportes e cartão de visita de um albergue local. Foi agora pela primeira vez que alguém percebeu que havia alguma coisa errada. O capitão então ligou para o estabelecimento e pediu que eles verificassem o quarto do casal enquanto ele esperava. Após ser informado de que o casal não estava em lugar nenhum e que sua cama não tinha sido usada, ele imediatamente notificou a polícia. Após uma investigação mais aprofundada, foi notado que os coletes de mergulho do casal estavam desaparecidos, assim como todo o equipamento alugado. O óculos de grau de Tom também foi descoberto a bordo do barco. Depois de falar com os membros da tripulação que estavam em serviço em 25 de janeiro, os investigadores descobriram que o casal tinha obtido permissão com antecedência para se aventurarem por conta própria. O único problema era que a pessoa que havia aprovado o pedido havia se esquecido de anotar no registro de mergulho ou de contar a qualquer um de seus colegas de trabalho sobre a mudança no protocolo. Quanto à confusão com a contagem, parecia que 2 passageiros tinham pulado na água de volta numa brincadeira antes que a contagem fosse concluída. Quando faltavam 2 pessoas, a tripulação novata deduziu que a dupla que tinha ido para o último mergulho eram os mergulhadores desaparecidos. Eles ficaram tão desorientados com a agitação da atividade que não perceberam que essa dupla tinha sido contada antes de entrarem na água. Equipes de busca e salvamento foram rapidamente enviadas para a área onde o casal foi visto pela última vez, na remota hipótese de que eles ainda estivessem nas proximidades. As esperanças dos investigadores foram reforçadas quando o capitão de um barco de mergulho que levou um grupo de turistas italiano ao local onde Tom e Eileen foram vistos pela última vez, alegou que havia retornado ao porto com 2 mergulhadores extras. Esses desconhecidos até falavam inglês sem nenhum traço de sotaque. Embora não tivessem mencionado terem sido abandonados por um barco de mergulho, ele estava convencido de que eles eram o casal de desaparecidos. Embora sua história certamente parecesse promissora, já que Tom e Eileen não conseguiram pegar suas coisas no albergue, seu relatório parecia improvável, já que o casal misterioso desapareceu assim que chegaram ao porto. Quem eles eram e como acabaram no segundo barco permanece um mistério. A única coisa que temos certeza é que não era Tom e Eileen. Mais tarde naquele mesmo dia, roupas de mergulho com os nomes do casal que estavam desaparecidos foram levados à costa, a 120 quilômetros de Porto Douglas. 2 tanques de oxigênio foram descobertos mais abaixo na costa, com seus suprimentos de ar esgotados. Em fevereiro daquele mesmo ano, um mês depois do desaparecimento do casal, uma roupa de mergulho que se acreditava ter pertencido a Eileen apareceu no norte de Queensland. A roupa dela estava toda rasgada quando chegou ali na costa. Alguns acreditavam que talvez ela tivesse sofrido um ataque de tubarão, mas na verdade foi revelado que a roupa provavelmente encostou ali nos corais e por isso ela estava toda rasgada. À medida que a busca continuava, os investigadores em terra começaram a olhar mais de perto os Lonergans, em uma tentativa de obter alguma ideia sobre seu relacionamento. O que eles descobriram foi perturbador. Enquanto Eileen era, por todos os relatos, uma jovem muito otimista, seu marido tendia a ser um pouco pessimista. De acordo com seu diário, houve momentos em que sua perspectiva sombria a fez se preocupar com o futuro deles. 6 meses antes de pousarem na Austrália, Tom começou a lamentar o fato de que a vida como ele conhecia estava chegando ao fim. Com a sua saída do Peace Corps, que se aproximava rapidamente, parecia que ele tinha lutado para encontrar seu caminho em um futuro que parecia muito difícil na melhor das hipóteses. O hábito de Eileen de anotar seus pensamentos provou ser uma fonte de informação muito importante para as autoridades. Apenas 2 semanas antes do mergulho, ela havia notado a preocupação alarmante do marido com a morte. Embora ela tenha feito questão de dizer que ele não era um suicida, ela reconheceu que ele tinha um desejo de morte e se preocupou que ela pudesse se tornar um dano colateral em seu comportamento cada vez mais imprudente. Apesar de um esforço massivo de busca, Tom e Eileen nunca foram encontrados. Após determinar que eles tinham morrido no mar,
As autoridades consideraram suas mortes como acidentais. Um legista que aprovou a declaração especulou que eles poderiam ter morrido de exposição, desidratação, afogamento, ataques de tubarão ou qualquer combinação desses. Vários meses depois, uma prancheta foi descoberta flutuando na água pela tripulação de um barco de pesca que passava mais ou menos perto de onde o casal foi visto pela última vez. Ela dizia: segunda, 26 de janeiro de 1998, 8 horas da manhã. Para qualquer um que possa nos ajudar, fomos abandonados no Recife pelo barco MV Alter Edge, em 25 de janeiro de 1998, às 3 horas da tarde. Por favor, ajude-nos. Venham nos resgatar antes que morremos. Ajude. As famílias do casal e Baton Rouge processaram os operadores do barco por negligência. Em vez de lutar contra isso, a empresa se declarou culpada e por fim faliu. Em outubro de 1998, o capitão foi acusado de homicídio culposo nas mortes de Tom e Eileen. Embora o júri o tenha considerado inocente, a acusação pesou muito sobre ele. Por fim, ele faleceu em 2015, sem nunca ter superado completamente os eventos daquele dia de janeiro. Em 1999, como resultado da tragédia, a indústria de mergulho australiana reforçou as regulamentações e um esforço para evitar que qualquer outra pessoa sofresse o mesmo destino dos Lonergans. As novas regras incluíam a adição de um vigia em cada barco, cujo trabalho é monitorar todos que entram e saem da água. Nós temos algumas teorias sobre o que pode ter acontecido com o casal. A mais provável é que eles morreram tentando pedir ajuda, mas alguns acreditam que o casal fingiu tudo isso e está vivo e bem em um local não revelado. Os defensores dessa teoria apontam para o fato de que muitas pessoas se apresentaram após o desaparecimento para dizer que viram o casal em várias partes da Austrália, embora eles estivessem apenas tentando ajudar em uma situação em que todos esperam por um final feliz. As pessoas tendem a ver o que querem ver. Se, como alguns acreditam, Tom tivesse decidido se esconder e levar a Eileen com ele, é duvidoso que ele teria inventado um esquema na qual eles iriam mergulhar em águas e desapareceriam. Por outro lado, um erro que o casal não poderia ter previsto, a tripulação havia contado errado o número de passageiros, permitindo que seu desaparecimento passasse despercebido. Em um segundo lugar, embora sua falha em retornar ao porto tivesse sido notada por mais de uma fonte, 2 dias se passaram antes que alguém desse seguimento. Então a gente percebeu que foram vários erros e provavelmente não foi isso que aconteceu, que não foi algo planejado. Se o Tom e a Eileen quisessem desaparecer sem deixar rastros, eles certamente escolheram o momento e o lugar certo para fazer isso. Se eles de alguma forma conseguissem fazer isso, eles provavelmente não teriam feito isso sozinhos. Afinal, eles estavam presos no meio do oceano sem nenhuma maneira de voltar para o continente. Então, eles precisariam de um cúmplice, que nunca foi encontrado. Alguns também acreditam que isso se trata de um assassinato-suicídio. A gente pode pensar nisso como uma teoria, até porque a Eileen relatou várias vezes isso, que o Tom não se sentia bem antes desse mergulho. Mas se a gente for parar para pensar, será que ele teria bolado tudo isso? Não seria mais fácil cometer um assassinato-suicídio de uma forma mais prática, dentro do hotel mesmo? Enfim, acho que ele teria inúmeras opções do que bolar um plano para cometer um assassinato-suicídio dentro da água enquanto eles mergulhavam. Então, provavelmente isso é apenas uma teoria. Considerando tudo isso, não há dúvidas de que Tom e Eileen morreram nas águas da costa do Mar de Coral, provavelmente no dia 26 de janeiro de 1998. Em 2003, o filme Mar Aberto foi vagamente baseado no caso do Tom e da Eileen. Ele acabou se tornando um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 55 milhões em todo o mundo. Um americano foi resgatado no mar depois que uma empresa turística o abandonou por distração na Grande Barreira de Coral em junho de 2011, na Austrália. Cerca de 20 minutos depois da partida do barco, levantei minha cabeça e vi que a embarcação tinha ido sem mim, disse o jovem de 28 anos em uma entrevista. A adrenalina subiu e entrei em pânico por um momento. Acrescentou o jovem, que explicou que, apesar de estar muito cansado, se acalmou ao ver que havia um barco muito próximo e ele conseguiu nadar, chegou ao barco, foi resgatado e
tudo isso deu muito certo, diferente do que aconteceu no caso da Eileen e do Tom. O turista disse que a pessoa que estava ali, que controlava essa excursão, era um mochileiro sem experiência. Então é claro que tem que ter uma segurança muito maior para isso não acontecer mais. É claro que não é muito comum disso acontecer, mas mesmo assim, mesmo que a Eileen e o Tom passaram por isso, aconteceu novamente. Então é claro que a gente tem que ter um cuidado maior com isso e prestar bastante atenção, porque isso se trata de uma coisa muito séria. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, só posso descrevê-lo como muito triste. Imaginar que a Eileen e o Tom estavam ali fazendo algo que eles gostavam muito, se despedindo da Austrália, porque logo eles voltariam para os Estados Unidos. E algo terrível aconteceu. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu com eles. A gente não sabe a causa da morte, a gente não sabe nada. Mas só da gente imaginar, lembrar talvez um pouquinho do filme, pensar que eles ficaram ali no meio do mar sem nada já dá um desespero na gente. Então imagina se eles foram atacados por tubarões ou se sofreram com insolação, desidratação. Enfim, tem várias coisas ali que podem ter acontecido com eles que só da gente pensar deixa a gente nervoso mesmo. Então é um caso muito triste e que não precisava ter acontecido se algumas seguranças ali fossem tomadas antes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.